Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar sobre um assunto muito cobrado no primeiro período aí, na grande maioria das universidades, principalmente aquelas áreas voltadas para que tem cálculo, né? Áreas que normalmente tem cálculo. E, por incrível que pareça, se você estudar zootecnia, você vai se deparar com determinadas questões. Não sei se trabalharia limites, mas creio que algumas áreas afins, por exemplo, agronomia, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, enfim, as disciplinas de um modo geral que tem algum tipo de cálculo no primeiro período e segundo período, certamente você vai se deparar com questões que pode ser, né, semelhante a que eu vou trabalhar nessa videoaula. Bom, para você que não é inscrito no canal, eu convido a se inscrever no canal e deixar o seu like, que é o reconhecimento do nosso trabalho. Divulgue o máximo que você puder, assim você vai estar me ajudando bastante, fazendo com que outros alunos tenham conhecimento que esse canal existe. Vamos à resolução dessa questão, que trata-se de limite de uma função, né, de uma expressão, né, algébrica, né? E aí, essa questão, as questões que nós vamos tratar aqui, nós vamos perceber o seguinte: ao aplicar as propriedades de limite, e nós vamos suprimir as propriedades e vamos direto a uma substituição de maneira mais rápida, para não passar por propriedades, né, limite, enfim, separando as subtrações e tal, enfim. Nós vamos aplicar direto e vamos perceber o seguinte: o limite dessa expressão toda aqui, ó, quando o x tende a 1, se você observar, ao substituir o 1 aqui na minha expressão, eu vou ter o quê? 1 ao quadrado, que é 1. E raiz quadrada de 1 mais 8 é a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 menos 3 dá 0. Beleza, em cima deu 0, né? Ok, embaixo não pode dar 0, porque se der 0, eu vou cair numa indeterminação. E é o que vai acontecer. Quando x tende a 1, substituindo 1, né? Porque nós estamos preocupados no valor que ele está se aproximando de 1. Mas, para nós verificarmos, nós temos que substituir por 1. Então, 1 menos 1, 0. Logo, isso aqui trata-se de uma indeterminação. Indeterminação. Se vocês pesquisarem no nosso canal aqui, nós temos vários exercícios resolvidos de limites, falamos da definição de limites, enfim, trabalhamos muitas propriedades com limites, mas esses exercícios que nós vamos trabalhar aqui é efetivamente a aplicação. Nós não estamos interessados em teorias, certo? Em aprofundamento teórico. Então, quando acontece isso, você tem que forçar a barra, fazer manipulações algébricas de modo que essa indeterminação ela desapareça. E aí você vai, na verdade, você vai esquecer momentaneamente a questão limite, né, que é o tema da aula, e vai se debruçar apenas na expressão algébrica que aparece, a expressão racional aí que aparece, e que, se você substituir o conceito de limite ali, você encontra a indeterminação. Então, que expressão é essa? É a raiz de x ao quadrado
mais 8 menos 3 dividido por x menos 1. Bom, nós temos que trabalhar uma maneira de eliminar essa indeterminação. E como que a gente poderia fazer isso? Racionalizando. Aparece radical, então eu racionalizo, ou seja, multiplico tanto o numerador pelo o denominador, tanto o numerador quanto o denominador, pelo conjugado do numerador. O conjugado é o quê? É o numerador, x ao quadrado mais 8, onde eu vou trocar apenas esse sinal aqui, ó. Conjugado é com esse sinal trocado. Por quê? Porque aí eu forço aparecer um produto notável muito conhecido e que na maioria das vezes o aluno não se atenta para aprender lá nas suas séries iniciais. E olha como ele é importante para nós quando nós chegamos lá na faculdade. Então multipliquei essa expressão pelo conjugado. Quando eu faço isso, eu tenho que multiplicar a expressão de baixo, porque senão eu altero a expressão. É o mesmo que se você dividir isso aqui, vai dar 1, né, pessoal? Dividindo um pelo outro vai dar 1, duas coisas iguais. Por isso a gente multiplica em cima e embaixo para não alterar a fração. Só que nós temos que recordar que quando eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos, isso eu posso escrever da seguinte forma: é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Certo? Espero que não tenha cortado aí. Então é o que nós vamos aplicar aqui, ó. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é essa parafernália toda aqui, ó. O primeiro termo, então, ó, raiz quadrada de x ao quadrado mais 8. Esse é o meu primeiro termo. Vamos agir da forma como está aqui, ó, o produto da soma pela diferença de dois termos. Identifiquei o primeiro termo. O primeiro termo é x ao quadrado mais 8, menos o quadrado do segundo termo, ou seja, nem vou usar parênteses, não precisa, 3 ao quadrado, sobre o quê? Embaixo eu vou deixar indicado, não me preocupo com isso não vou me preocupar agora aqui não. Não precisa se preocupar com essa expressão enorme que está aqui embaixo, porque o objetivo aqui é trabalhar uma manipulação de modo que a indeterminação desapareça. Tá, Márcio? E daí? O que eu faço com o que está ali embaixo? Espera, dá um tempo. Bom, se eu elevo um radical, uma raiz quadrada ao quadrado, eu simplesmente vou eliminar o sinal de radical. Vai ficar x ao quadrado mais 8. E 3 ao quadrado menos, né? Repito, menos. 3 ao quadrado dá 9. Fazendo devagar, porque você que de repente está começando agora a resolver esse tipo de exercício, pode encontrar uma certa dificuldade. E aqui eu repito novamente. X menos 1 vezes x ao quadrado mais 8 mais 3. O 3 está fora do radicando, tá? Vou alongar aqui para ficar bonitinho, né? Ok. Feito isso, e aí eu vou botar uma setinha aqui embaixo, ó. Olha o que vai acontecer. Ali, ó, fazendo essa operação aqui, ó, eu vou ter
x ao quadrado menos 1. E embaixo, eu vou continuar repetindo. X menos 1 vezes a raiz de x ao quadrado mais 8 mais 3. Mas x menos 1 caiu novamente neste produto notável, que a reciprocidade aqui ela é verdadeira, ou seja, é uma expressão de ida e volta, né? Se eu tenho uma coisa que é igual a outra, essa outra coisa também é igual a outra coisa, certo? Então, ó, se A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado, quer dizer que A ao quadrado menos B ao quadrado também é igual a quê? A toda essa expressão aqui, né? A mais B vezes A menos B. Isso é algo tranquilo. Então, aqui eu posso aplicar novamente, porque eu tenho a diferença entre dois quadrados. Eu vou desmembrar o x ao quadrado menos 1 como o produto da soma pela diferença de dois termos. Veja que aqui é basicamente uma questão de dificuldade que abrange lá o 8º ano, onde você acaba estudando isso no 8º ano. Posso colocar a soma aqui e a diferença aqui, ó. Produto da soma pela diferença de dois termos. Eu transformei isso aqui nisso aqui, nessa outra expressão. Embaixo eu repito, e aí vocês vão entender por que eu fatorei novamente. Mais 8, mais 3. Veja, eu posso cancelar esse fator com este, ficando, portanto, a expressão, né, trabalhada, né, com esse artifício. Escrever a parte de baixo primeiro. Raiz de x ao quadrado mais 8 mais 3, e em cima sobrou o quê? Sobrou x mais 1. Tá, Márcio, e daí? O que a gente vai fazer com essa expressão aí, ó? Não dá para fazer mais nada. Agora nós vamos resolver o limite agora. Vamos voltar no limite. Então, isso implica o quê? O limite, essa expressão é exatamente essa. Essa expressão aqui é equivalente a essa. Então, ó, limite. Quando x tende a 1, de que, como essa expressão equivale a essa, eu posso já usar ela aqui. Vou colocar a parte de baixo primeiro. X ao quadrado mais 8 mais 3, e a parte de cima x mais 1. Agora eu posso aplicar aí, ó, substituindo x tende a 1, então eu tenho que 1 mais 1, não vou resolver direto, porque pode ser que alguém tenha dificuldade aí em acompanhar o raciocínio e se perder. 1 mais 1, raiz de 1 ao quadrado mais 8, mais 3. Em cima, veja, 1 mais 1. Posso resolver, né? 2. Agora, 1 ao quadrado, pense bem. 1 ao quadrado é 1. Mais 8, 9. E a raiz de 9? É 3. Mais 3. Então, 2 sobre 6. Resposta
O limite é quanto? 1/3 é a minha resposta do limite quando x tende a 1 de toda essa expressão aqui dividido por x menos 1. Questão bastante tranquila. Vamos a mais um exemplo, bem tranquilo também. Veja, mesmo raciocínio, pessoal, né, um raciocínio semelhante ao de lá, na substituição. Vamos lá. Quando eu substituo 2 no lugar do x, perceba, eu tenho 2 ao quadrado, que é 4. 5 vezes 2 dá 10. 4 mais 6, 10. 10 menos 10, 0, né? Dividido. Se eu pego e substituo o x aqui nessa expressão do denominador, vai ficar 2 menos 2, 0. Isso é uma indeterminação, né, pessoal? Então, o que acontece? Nós temos que trabalhar manipulações algébricas para sair dessa indeterminação. Então, o nosso problema se resume efetivamente em trabalhar essa expressão aqui, ó. Existem algumas técnicas para se resolver isso aqui. Essa expressão simplificar, escrever essa expressão de uma maneira que não vai aparecer indeterminação ali. Na qual você vai chegar no mesmo resultado, certo? O método da chave, você pode usar o método de Briot-Ruffini, você pode usar também o some-produto e fatorar, escrever na forma fatorada, que é o Briot-Ruffini. Na verdade, você escreve na forma fatorada, você está dividindo esse termo por esse. Vamos aplicar aí a técnica de Briot-Ruffini. Então, ó, o que consiste a técnica de Briot-Ruffini? Você vai pegar, você não está dividindo x ao quadrado menos 5x mais 3 por x menos 2? Então, peraí. A técnica consiste em pegar o binômio x menos 2 e achar a raiz dele. Lógico que x menos 2, a raiz vai ser, passando o menos 2 para o outro lado, a raiz é 2. A raiz ou zero dele é 2. Essa raiz ou zero, se esse polinômio é dividido por esse, ela é raiz desse polinômio de cima, certo? Então, olha só. O que acontece? Você vai pegar esse 2 aqui, ó, e vai escrever aqui, ó, na técnica de Briot-Ruffini, você vai colocar o 2 aqui, ó, que é a raiz, né? E aqui você vai dispor os coeficientes da minha expressão do numerador. Se fosse do denominador, também poderia colocar do denominador. A técnica é você dividir um pelo outro, né? Então, os coeficientes, aqui o coeficiente é 1, da variável x ao quadrado, aqui é menos 5, e aqui é 6. Eu desço esse número aqui, ó, o primeiro número, multiplico por 2 e somo com esse menos 5 aqui, ó. Então, ó, 1 vezes 2, 2. Uma vezes 2, 2. 2. O resultado, eu adiciono 2 mais menos 5, dá menos 3. Então, ó, menos com mais dá menos, né? Dá menos. 3 vezes 2, 6. Então, vai dar menos 6. Menos 6 mais 6, o resultado é 0. Isso quer dizer o seguinte, que eu encontrei um binômio x menos 3. E como é que fica isso? Fica da seguinte forma. Isso quer dizer o seguinte, que essa equação de cima é a coisa, a equação de cima aqui, ó, você pode escrevê-la da seguinte forma. X menos 2, que são as raízes, né? X menos 3.
Essa expressão equivale exatamente ao nosso numerador. X ao quadrado menos 5x mais 6, vocês podem testar aí, que aí vocês vão ver que realmente equivale a isso. Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos substituir, já fatoramos, né? Porque o critério que nós usamos aqui, primeiro nós não eliminamos nada ainda. Nós podemos até fazer aqui, ó, né? Escrever aqui, né? Vou colocar uma setinha aqui, ó. Isso equivale aqui. Embaixo vou colocar quem? O x menos 2, que não cabe fatoração no x menos 2. Eu posso cancelar esse x menos 2 com esse x menos 2. Eu fiquei exatamente, posso até cancelar esse x ao quadrado, que é a mesma coisa dali, né? Mas como nós cancelamos aqui o x menos 2 com o x menos 2, nós encontramos a expressão o quê? Essa expressão, essa divisão aqui, nós encontramos o resultado como sendo o quê? Como sendo x menos 3. Aí nós vamos voltar para o limite. Limite, quando x tende a 2, deixa eu ver se está cortando aqui. Vou repetir a expressão aqui para a gente não se perder. X ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 2 é igual ao limite, quando x tende a 2, de x menos 3. Então o que? Isso implica em quê? Substituindo aqui, né? Qual é o limite quando x tende a 2 de x menos 3? Eu vou substituir. 2 menos 3, que é menos 1. Resposta encontrada para o nosso limite. Vamos resolver mais uma expressão, agora envolvendo radicais, raiz quadrada. O que a gente vai fazer aqui? Apareceu o radical, nós temos que pensar em racionalização, né? Então vamos lá. Primeiro vamos testar para ver se vai dar indeterminação. Ó. Perceba, se eu coloco o x aqui, ó, no lugar do x eu coloco 0, porque o x está tendendo a 0, né? Ele está se aproximando cada vez mais do 0, e quando ele se aproxima do 0, você tem a raiz quadrada de 2. Né? Raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 2 é 0. E quando o x tende a 0, quando você substitui o 0 aqui, 0 sobre 0, uma indeterminação. Esse caso é um caso de uma das indeterminações do estudo de limites. Então vamos lá. A ideia é o quê? É você pegar essa expressão que está ali no numerador e denominador, né? Você vai fazer o quê? Você vai multiplicar. Você vai pegar, olhar essa expressão aqui, ó. Raiz de x mais 2 menos a raiz de 2 sobre x. Você vai multiplicar pelo conjugado do numerador. Você vai multiplicar e dividir ao mesmo tempo pelo conjugado do numerador. Então, ó, na verdade é o conjugado dessa expressão, mas como você tem que multiplicar o numerador, você acaba tendo que multiplicar o denominador também, para não alterar, como foi dito anteriormente, a nossa fração. Então o conjugado fica o quê? A raiz de x mais 2 mais a raiz de 2. Percebe que eu troquei apenas esse sinal para achar o conjugado dessa expressão? Então isso, ó, dividido, como eu multipliquei o numerador, eu tenho que fazer o mesmo no denominador, ou seja, multiplicar pela mesma expressão o denominador.
x mais 2 mais a raiz de 2. Note que essa questão é uma questão basicamente de manipulações algébricas. Então, você vai ter o que aqui, ó? Aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, você tem x mais 2 é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. E aí me permita colocar parênteses aqui, porque trata-se de um radical para não confundir aí vocês aí. E embaixo eu vou deixar indicado x que multiplica o quê? A raiz de x mais 2 mais a raiz de 2. Como aqui a diferença entre dois quadrados e o radical é raiz quadrada, né? Ele automaticamente vai ser cancelado. Isso é muito fácil de perceber quando você pensa em escrever esse radical na forma de potência com expoente fracionário. Se você pensar assim, o índice vai vir para debaixo do 2 aqui, ó, do expoente, da potência. Então vai ficar x mais 2 elevado a 2 dividido por 2, que é 1. Então nós vamos ter aqui, ó, x mais 2 menos, eu tenho a impressão que essa questão eu devo ter feito algum equívoco na hora de copiar ela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se houve algum equívoco mesmo. Não houve não. Não houve equívoco não. Evidentemente que dividido por x que multiplica x mais 2 mais a raiz de 2. Perceba que aqui eu posso simplificar, né? E aí vou ter o quê? O x e embaixo x que multiplica o quê? A raiz de x mais 2 mais a raiz de 2. Assim sendo, também posso cancelar aqui, ficando aqui, ó, com 1, né? Então a resposta aqui, ó, da nossa racionalização, né, escrevendo essa expressão de uma maneira diferente, é 1 dividido pela raiz de x mais 2 mais a raiz de 2. Tá, e daí? E daí que agora nós vamos resolver o limite. Posto que essa expressão aqui é exatamente essa, porque nós manipulamos ela de tal modo a fazer com que essa expressão se transformasse nessa. E aí nós vamos ter aqui, ó, fazendo a substituição, deixa eu separar aqui. Fazendo a substituição aqui, nós vamos ter o seguinte. Vou tentar escrever a expressão aqui para o limite. O limite, quando x tende a 0, de quê? Da raiz de x mais 2 menos a raiz de 2 sobre x é igual ao limite, quando x tende a 0, de quê? De 1 sobre a raiz de
de x mais 2 mais a raiz de 2. Bom, o limite de uma constante é a própria constante, então o limite de quando x tende a zero de 1 é o próprio 1. Substituindo aqui, ó, limite quando x tende a zero, substituindo, vai ficar a raiz de 0 mais 2. Estou colocando aqui por uma questão mesmo, né, didática, para aquele aluno que tem uma certa dificuldade de compreensão. Lógico que 0 mais 2 é 2, né? Raiz de 0 mais 2 é a raiz de 2. Então eu vou ter assim, ó, 1 sobre a raiz de 2 mais a raiz de 2, né? Que eu resolvi a soma aqui, e aí eu tenho por final 2 raiz de 2, né? Laranja com laranja, 2 laranjas. E aí, para melhorar, ficar bonitinha a resposta, você pode racionalizar aqui o denominador. 1 sobre 2 raiz de 2, multiplicar o numerador e o denominador pela raiz de 2, você está racionalizando o denominador. Vou ficar com 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. 2 vezes 2, 4. Cuidado que você não pode dividir isso aqui de jeito nenhum. Resposta: raiz de 2 sobre 4 é o limite daquela parafernália ali. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe com seu amigo que está aí no primeiro período, tentando aí já estudando limites. E até a próxima videoaula.